Pode ser. A parte B da música. Música conhecida, né? A música já foi gravada por diversos músicos, diversos cantores. Um tema muito legal. Eu optei para fazer como exemplo essa música, para usar como exemplo, pensando ela um pouquinho mais. Pensei um pouco mais em swing, porque eu vou tratar um pouco sobre a questão da improvisação e de como é que a gente poderia criar um link, ou seja, criar uma utilidade para o arranjo solado dentro da improvisação. Então primeiro vamos começar a falar sobre a música, sobre o arranjo e depois sobre a improvisação. Muito bem. Primeira parte, claro, não pode deixar de ser dita, é a harmonia, né? Conhecer a harmonia da música. A música, no caso aqui, é Mi bemol, que foi a tonalidade escolhida. Eu quero falar um pouco sobre a questão também, dessa questão de como escolher tonalidade. Quando você pensa em fazer um arranjo solado, um arranjo em acordes como esse, um chord melody, né? Então, no caso desse arranjo que eu estou fazendo, está em Mi bemol. A harmonia dessa música está aqui e começa em Mi bemol. O primeiro acorde é Lá meio diminuta, Ré com a sétima, 9 menos, 5 mais, Alt, né? Sol menor, Dó, 2, 5 de Fá menor, né? Também com a nona bemol, Fá menor, Si bemol 7, coloquei uma 13ª, Mi bemol, Lá bemol, Sol, Dó. Muito bem, aí eu tenho aqui Fá menor, Lá bemol menor 7, posso colocar uma sexta, ok. Aí tudo 2, 5, né? Sol, Dó, 2, 5 de Mi bemol, acabou a parte A da música. Depois eu vou fazer isso com o baixo que eu gravei aqui, para vocês pegarem exatamente o tempo de cada acorde. Eu penso que a grande maioria das pessoas conhece esse tema, mas quem não conhece, eu gosto de exemplificar exatamente como é a harmonia para não ter dúvida. E é uma música fácil de você encontrar por aí, tanto gravada como PDF de partitura, é um tema muito manjado, né? A parte B da música vai Mi bemol, aí você vai ter aqui Mi diminuto, Fá menor, aí você vai ter o Si bemol 7/3, eu costumo passar por esse Lá 7/11 mais, Sol menor, Dó, tudo 2, 5, né? Aí de novo a outra parte, ao final da parte B, Mi bemol, Lá meio diminuto, né? Ré 7, 9 menos, 5. Over the Rainbow, tema muito legal, né? Vou tocar essa harmonia agora no tempo com o baixo que eu vou soltar aqui, quer ver? Para que vocês possam ouvir como é que vai ficar o tempo do acorde. Como não tem contagem, eu vou tentar entrar, vai estar aqui, ó. Olha lá. Sol menor, Dó, Fá, Si bemol, Mi, Lá bemol, Sol, Dó, Fá menor, Lá bemol menor, Sol menor, Dó, Fá, 2, 5, Mi bemol. Começa de novo, Lá meio diminuto, Ré, Sol menor, Dó 7, 9 menos, Fá menor, Mi bemol, Lá bemol, Sol, Dó, Fá menor, Lá bemol menor. Ok. Vai para a parte B da música. Mi bemol, Mi diminuto, Fá menor, Si bemol, Sol, Dó, Fá menor. De novo, Mi bemol,
bemol, Lá meio diminuto, tudo 2, 5, Sol, Dó, Fá, ok, de novo, Lá meio diminuto, Ré, Sol, Dó, Si bemol, Mi, Lá bemol, Sol, Dó, Fá menor, vai pro Lá bemol menor, 2, 5 de Mi bemol e acabou a música. Bom, existem outras maneiras de tocar, outros caminhos harmônicos para essa música propriamente dita, né? Esse é o caminho que eu estou usando, é o caminho que eu considero legal, é o caminho que eu utilizei, não que seja o melhor, mas assim, é o que eu uso. Então é bacana, como a gente vai usar essa música como exemplo para falar sobre arranjo, sobre improvisação, é importante que vocês conheçam o que eu estou tocando. Bom, quando a gente pensa em criar um chorus mellows, quando a gente pensa em criar um arranjo, a primeira coisa que você pensa é na tonalidade. Bom, quando eu penso, nós estamos aqui tocando guitarra, pensando em jazz, pensando nessa situação. Se eu fosse tocar, por exemplo, violão, essa música num violão acústico, por exemplo, talvez eu tocasse essa música numa outra tonalidade. Porque no caso do violão, é interessante você explorar, por exemplo, corda solta, porque você acaba explorando muito mais a questão da ressonância, da caixa de ressonância do violão. O violão é um instrumento acústico, né? E na guitarra você tem, às vezes isso não rola. Então tudo vai depender, na verdade, da circunstância. Por exemplo, essa música eu optei pela tonalidade de Mi bemol, então boa parte das notas, dos acordes que eu faço, você vai perceber que são poucas vezes com corda solta. Às vezes eu uso um bordão solto, por exemplo, aqui, por exemplo, nesse primeiro acorde eu poderia usar com Lá, ou bordão Lá solto, esse Lá meio diminuto. Desnecessário, às vezes sim, às vezes não. Aqui você tem o Ré. Então, mesmo quando eu começo a fazer a melodia, ó, aqui, ó, eu estou usando o Ré preso, né? Então, boa parte dos acordes nessa tonalidade vão ficar presos. Talvez se eu fosse fazer esse arranjo tocado num violão, talvez eu optasse por uma outra tonalidade para ter cordas soltas. Aí a gente teria que pensar um pouquinho, né, para a gente chegar nesse resultado. Então, a primeira coisa é você escolher uma tonalidade que seja adequada para o instrumento que você está usando. Como eu estou usando guitarra, o melhor seria uma tonalidade usando cordas presas, para você ter um controle melhor da sonoridade, da emissão do som. Muito legal. Segunda coisa, a melodia sempre da música, uma vez que você determinou a tonalidade, ela vai sempre estar ou na ponta aguda do acorde ou na ponta grave. Isso é um clássico, uma forma simples de você pensar em arranjo. Porque quando você toca o acorde, por exemplo, o primeiro acorde que é esse, a melodia está de cara na ponta, é um Lá meio diminuto. A melodia é um Mi bemol. Então, show, o próprio acorde já tem a melodia aqui. Então isso é uma coisa que facilita. Mas é comum também, às vezes, você colocar a melodia na parte grave. O que não pode, o que é difícil e complicado, e que eu não sugiro, veja só, não é que não pode. Poder pode. Mas isso vai te dar um trabalho maior se você colocar a melodia no miolo do acorde. Porque você vai ter notas agudas e graves tocando. Só que a melodia, teoricamente, ela tem que estar na prática em evidência. Porque você está fazendo um solo, você está apresentando uma melodia mesmo que em acordes. Então você vai ter que ter um controle muito grande da sua emissão, da sua mão propriamente dita, para poder tocar. Isso é perigoso quando a gente trabalha principalmente com guitarra. Então eu acho que é uma preocupação desnecessária. É possível fazer? Sim, é. É difícil também. Então procura colocar a melodia na ponta. Você vai perceber que no caso desse arranjo aqui que eu estou apresentando, dessa música, Over the Rainbow, eu coloquei toda a melodia na parte aguda do acorde. Deixa eu tomar um pouquinho mais de água. Muito bem. Uma vez que eu coloquei a parte da melodia, vamos passar um pouquinho o arranjo. A segunda melodia. Essa é a melodia, né? Então você vai ter Mi bemol. Aqui eu tenho um Sol menor. Aqui, ó. Sol menor mesmo. Sol menor 7, né? A própria melodia da música já está no acorde. Eu poderia fazer outras inversões, poderia trabalhar um pouco mais isso, fazer um arranjo
mais caprichado do ponto de vista de ter um contracanto. Por exemplo, falei que a melodia vai estar na parte aguda, você tem o baixo, nesse miolo do acorde eu poderia fazer um contracanto, um contraponto talvez, com uma melodia que caminhasse para... Isso eu faço na verdade na segunda parte, mas nessa primeira praticamente não. Então começa aqui, ó, e depois aqui você vai ter, eu gosto muito de usar um acorde menor com a quarta, e acorde, como eu estou solando, como eu estou sozinho, estou enchendo a mão, 5 notas, né? E que acorde que é esse? Dó, 7, 13, 9. Eu faço assim porque... Aí eu poderia pegar aqui, pego o Fá menor aqui, na verdade é tônica, terça e sétima do acorde, poderia pegar com baixo em Dó para ter uma nota a mais, acho um pouco desnecessário. Aí depois a mesma coisa, esse é o acorde, Si bemol 7, 3, a melodia está na ponta, Mi bemol com sexta e nona ou com sétima maior. Então vamos recapitular até aí, ó. Lá meio diminuto, Ré com a sétima, quinta, aumentada, nona bemol, que é onde está a melodia. Aí a gente vai ter aqui o Sol menor 7. Você pode fazer ele aqui em quarta. Aqui. Pode ser só a ponta. Fá menor, as 3 notas graves. Si bemol. Aí você vai ter aqui o Mi bemol, que pode ser aí uma passagem, né, para preparar a melodia que vai estar aqui. De novo a melodia está no acorde. Então é legal, você poderia fazer um... Aqui eu queria um contracanto, ou seja, eu tenho a melodia na nota Dó e o acorde Fá menor. Então tá fácil, faço uma pestana aqui e já era. Mas eu poderia fazer uma coisa mais caprichada, no sentido de fazer... Poderia fazer isso. Aqui eu também poderia. Tô aqui, 2 melodias sozinha. Aqui, ó. Tô pensando aqui, na verdade, no acorde de Dó com a sétima nona bemol. Depois Dó com a sétima, 9 mais, 5 mais. Então ficou assim, né? Eu poderia colocar um acorde para cada notinha dessas. Eu já falei isso numa outra oportunidade, mas eu acho que às vezes não cabe bem. O que eu quero dizer com isso é que às vezes quando você enche muito de acorde fica carregado. Então eu usar um pouco do bom senso e da preferência, ou seja, da escolha pessoal de cada um. Você pode? Pode. Mas necessariamente você faz se você achar que é legal. Eu preferi não colocar. Então, de novo, agora a melodia está em Fá, então tô 1, 2, 3, 4, de novo, melodia sozinha, Si bemol 7, caretas, Si bemol 7 mesmo, sem intenção nenhuma, porque a melodia está aqui, ó, no 5º grau, né? Poderia, aí você tem uma melodia que termina, no final da parte A, a melodia termina Mi bemol. E o acorde qual é? Mi bemol. Então fica Mi bemol com Mi bemol. Então uma boa inversão para guitarra e para violão é você pensar Mi bemol com sexta. Tem uma repetição aqui, mas ok. Então vou recapitular de novo a parte A inteira para a gente ir para a parte B. Que aí vai ter um contraponto. Você vai ter uma melodia na ponta, você vai ter um baixo e você vai ter um contraponto no meio. Então você vai ter aqui, ó, o no Ré, Sol menor, aí você vai ter Si bemol 7, 3, Mi bemol, preparei, pode fazer esse floreado, né? Ou não, aqui o que eu fiz, eu acabei de demonstrar e usei sem querer agora. Aí pode ser. Ou, como eu faço, né? Mais limpo.
parte B da música. Na parte B você tem... Essa é a melodia. Então você vai ter aqui... Eu poderia pensar aqui, como a melodia fica parada na nota Sol e nota Si, eu poderia pensar que isso poderia ser bonito. Eu adotei essa. Então. E aqui eu tô... Agora sim eu vou ter aqui um baixo, ó. Notas duplas aqui. Aqui. Aí eu pensei aqui. Então eu pensei, né? Vamos recapitular de novo. Melodia, harmonia, lembrando. Mi diminuto. Fá. Si bemol. Lá bemol. Sol menor. 2, 5 até chegar no bemol de novo. Então com a melodia junto fica. Acorde que Sol menor, ó, Sol menor, só que a melodia tá em Dó. Ó o Dó aqui. Tô valorizando bem a melodia. Dó com Dó, né? Aí depois aqui. Segunda parte da parte B. Mesmo movimento de descida. Tá. Agora. Esse acorde seria um Ré, é um Lá meio diminuto que vai para um Ré. Então, agora eu usei o bordão solto. Ó. A melodia vai fazer isso. Como o próximo acorde é Ré com a sétima nona bemol, poderíamos aqui um Fá sustenido diminuto. Aí a gente tem que ver se fica bom ou não. Vamos tentar fazer com todos os acordes. Por exemplo, aqui, ó. Bom, olha que coisa interessante. Na parte B da música eu poderia caprichar um pouco, né? Né? Agora, eu não sei se fica bom fazer isso. Então, você pode fazer na última. Então, são escolhas que quando você pensa em arranjo, é legal ter as opções, mas você escolhe se você faz ou não. Eu às vezes faço, se eu tocasse essa música talvez mais lenta, como eu estou pensando um pouco mais em swing, porque eu vou improvisar em cima dela, né? Um single note, então eu estou pensando, eu estou fazendo na última, poderia. Se eu estivesse tocando letra, eu tô pensando. Aí eu tô pensando numa outra interpretação. Aqui, ó, olha que interessante, eu tenho esse acorde. Eu não faço isso normalmente quando eu toco. O que eu tô pensando aqui, ó, acorde de Fá menor, ó, 11ª, sua ponta, poderia. Então, minha sugestão, se você fizer, né? Tá vendo? Às vezes você fica carregado. Bom, enfim, uma escolha, às vezes eu faço ou não, então quando eu penso mais, como a música eu estou pensando ela mais voltada para o swing, eu sugiro que você deixe mais limpo essa história do que ficar repetindo os acordes, né? Bom, passamos a música toda, né? Depois a gente vai ter aqui. E começa de novo. Muito bem, mas
alguns adendos para finalizar essa questão do arranjo de chord melody. Você vai perceber que existem espaços que podem ser utilizados. Eu vou tomar um pouco mais de água. Por exemplo, o primeiro espaço é toda vez que você tem uma preparação onde não tem melodia. E aí você usa o acorde pensando naquelas possibilidades de inversão partindo da sexta, da quinta e da quarta corda. Por exemplo, olha, comecei a música, eu estou solando, então eu estou valorizando a melodia. Ok. Agora, nesse pedaço, eu não tenho melodia, eu só tenho... A melodia vai entrar na nota Dó no acorde, em cima do acorde Fá menor. Nesse pedaço eu poderia brincar um pouco com a harmonia, criar um contracanto, criar um improviso em cima disso. Olha como fica legal, viu? Ó. Aqui pode ser. Então, você viu esse pedacinho? Então é bem legal fazer isso quando você puder. Como fazer isso? Essa questão. Tudo está interligado. Você viu que a gente pensou numa melodia, escolhi uma música como sugestão, Over the Rainbow, e você vai... Eu criei o arranjo, expliquei como eu pensei no arranjo, na tonalidade. Todos esses acordes que a gente faz para tocar o arranjo da música, eles podem ser utilizados no seu acompanhamento, no comping, né? Então, por exemplo, você tem aqui... Ó. O que eu fiz? Se eu pensar aqui, ó, Lá, posso pensar no Lá aqui também. Então, deixa eu fazer. Ó, que legal, vou soltar com o baixo, vamos ver como é que fica. Ó. Lá mesmo, então. Pensando na harmonia, eu tô pensando na harmonia, mas eu tô pensando na região aguda. Então, por exemplo, aqui, esse pedaço, você percebeu que eu fiz aqui, ó. Quando você pensa nisso, a ideia é você pensar no bloco do acorde, ou seja, no acorde que você toca. Então, vamos dizer, Lá, você vai estar tocando aqui Lá 7, Sol menor, Dó 7, Fá menor, que é... Se eu tocar nessa região, esse Lá bemol 7, ó, difícil, ó, eu posso tocar ele aqui, certo? É o mesmo acorde. Agora eu não preciso tocar o acorde completamente engessado, eu posso brincar ritmicamente com ele ou posso brincar melodicamente com ele. Então, por exemplo, isso aqui, eu coloquei uma 13ª e voltei, ó. Sol menor, ó, eu posso fazer. Aqui nesse Dó 7, ó, já tá aqui. Ó. De novo. Então, olha que legal que fica esse pedaço. Isso é um exemplo, na verdade. Dá pra fazer uma série de variações. Mas quando eu penso no comping, como é que eu tirei essa história? Do arranjo. E como é que eu criei o arranjo? Dessa maneira, como eu te falei, tentando colocar sempre a melodia na ponta do acorde. Existe uma forma teórica para falar sobre isso, mas eu gosto sempre de abordar primeiro da forma mais orgânica, da forma mais natural, usando o que você já toca, aquilo que você já tem na mão, os acordes que você utiliza. E isso é muito interessante para poder fazer o acompanhamento e para fazer a questão do improviso. Quando você vai solar, por exemplo, deixa eu pegar uma paleta aqui. Quando eu penso nessa música, toda a inversão que eu penso aqui, ó,
O acorde tá aqui, ó, Lá bemol. Eu sempre estou tentando criar meu fraseado baseado primeiro na inversão de acorde que eu já sei tocar. Quais são essas inversões? As inversões do arranjo. Por isso que é tão legal você aprender a fazer um chord melody, porque todos esses acordes eles são úteis na hora de improvisar. Olha o acorde aqui. Ó. Você pode perguntar, mas o que você está pensando quando você toca nisso? Eu estou pensando justamente na posição. É a primeira coisa. Eu poderia pensar na escala? Claro. Por exemplo, se eu tocar aqui, por exemplo, totalmente escalado. Volto pro acorde. Poderia pensar no arpejo? Poderia. Ó. Tá vendo? Mas na verdade, quando você improvisa, pensando nesse tipo de coisa, por que eu estou tentando criar uma relação da utilidade do arranjo dentro da sua forma de improvisar? Primeiro você usa as inversões, as posições. Segundo, isso te dá uma visibilidade do braço gigantesca para você tocar. E é claro que você vai mesclar isso com a escala, porque dificilmente quando você vai improvisar, você vai tocar a escala. A música está em Mi bemol, você não vai tocar. Aí, alterada, Sol menor. Não, você não vai tocar. Ó, Sol menor é ótimo. Aí, alterada. De novo, dórico. Mixolídio. Você não toca assim. Você não faz isso quando você improvisa. Ninguém faz. O que você faz? Cria melodia. E aí a melhor maneira é você pensar em criar um mix. Claro, utilizar as escalas, utilizar as notas do arpejo de cada acorde e utilizar a própria inversão que você já conhece. Você pode usar também a questão da drop 1, drop 2, ou seja, a versão aberta, fechada, né? Aquela coisa... Né? Aquela coisa... Isso tudo em Mi bemol. Quando você tem essa visibilidade do acorde utilizada no improviso, você tem possibilidades. Isso te ajuda a criar um fraseado que sai um pouquinho... É como se você tirasse a guitarra da horizontal, ou a sua melodia da horizontal, e colocasse na vertical. Desculpa a tosse. Então, vamos de novo, olha que interessante. Ó. Vou mesclar os dois. Estou usando escala, arpejo. Acorde, ó.
Por vezes eu exagerei um pouquinho na escala, e por vezes eu exagerei um pouquinho no arpejo, mas eu sempre volto. Quando eu penso nessa... Ó, dó. Ó o B. Você percebe? Eu vou sempre atrás do acorde. Mesmo sem um acompanhamento, sempre tem uma referência, mas esse é o princípio. Hoje eu queria falar um pouco sobre a questão desse arranjo, queria citar um pouquinho como isso pode ser útil para você, do ponto de vista da sua improvisação. Você vê como é legal conhecer possibilidades de inversões para o braço e como isso pode ser útil na sua improvisação? Você sai um pouquinho da escalinha do arpejo ou da frase pronta e você começa a ter uma visão um pouquinho mais harmônica do braço. Isso te dá a possibilidade de poder improvisar e criar frases. Isso te ajuda muito a ter fluência. Por quê? Através de possibilidades você tem caminhos novos, caminhos melódicos diferentes ou formas de se expressar diferentes que te ajudam na hora que você está tocando.